Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal do Pastor Ivan Oliveira. É uma alegria muito grande tê-los aqui em nosso canal. Desejo a todos vocês que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, inunde o seu coração e abençoe a sua família, hoje, amanhã e para todo o sempre. Antes de nós nos aprofundarmos no estudo de hoje, eu gostaria de pedir a sua colaboração. Eu peço que você já deixe o seu like logo agora no início do vídeo, porque se a gente deixar para o final, a gente acaba esquecendo, não é verdade? Então, deixe o seu like agora. Quando você clica no botão de joinha, o YouTube identifica que você gostou do nosso vídeo e assim o YouTube recomenda o nosso vídeo para mais pessoas. Dessa forma, o nosso canal crescerá ainda mais. Além disso, é muito importante que você ative o sininho de notificações para ser informado sempre que o novo vídeo for publicado. Amém? E para contribuir ainda mais com o crescimento do nosso canal, sabe por quê? Porque eu acredito que todos nós queremos ver este canal crescendo, não é verdade? Então, para que ele venha crescer, é muito importante que você assista o vídeo até o final. Todas essas ações que nós mencionamos, é essencial, a sua participação é muito importante para que possamos pregar a palavra de Deus para o maior número de pessoas, tá certo? Nós estamos vivendo uma série de mensagens sobre o tema quando Deus visita, o impossível acontece, não é verdade? Hoje estaremos meditando sobre 6 lições poderosas do livramento de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente. Uma mensagem poderosa capaz de mudar completamente a história da sua vida. Então, mergulhe comigo nessa incrível história. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar poderosamente. Amém? Então vamos para a primeira lição. A primeira lição do livramento de Sadraque, Mesaque e Abednego é a coragem inabalável desses 3 jovens. No livro de Daniel, no capítulo 3 em diante, a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor, ele mandou erguer uma imagem de ouro de 27 metros de altura. E no dia da apresentação da imagem, o rei baixou um decreto ordenando que todo o povo, que ao som de alguns instrumentos musicais, todos deveriam dobrar os joelhos para adorar a imagem do rei. E quem recusasse dobrar o joelho seria na mesma hora lançado dentro de uma fornalha de fogo ardente. Olha que situação! Sadraque, Mesaque e Abednego, eles pertenciam ao povo de Israel e eles recusaram dobrar os joelhos para adorar a imagem. Então, diante da recusa deles, o rei Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamá-los imediatamente. Imagine só a pressão que esses 3 jovens sofreram, não é mesmo? Vamos acompanhar na Bíblia exatamente como aconteceu no livro de Daniel. Abra aí a sua Bíblia, Daniel capítulo 3, lá no versículo 14. Diz assim o texto sagrado: Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei?
Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Misericórdia. Olha que situação. Mediante a isto, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adorareis a imagem de ouro que levantaste. Olha só a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor foi um ato de coragem extraordinária. Eles não tentaram se justificar ou negociar, mas com ousadia declararam a sua fidelidade a Deus, mesmo sendo ameaçados de serem lançados na fornalha de fogo ardente. Sabe? E para tentar intimidá-los, o rei mandou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. Diz assim o texto sagrado, agora no versículo 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, vemos no texto que a fúria do rei Nabucodonosor atingiu um patamar inimaginável. Ele ficou tão furioso e transtornado que ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. A fornalha tornou-se um inferno na terra, um lugar onde a morte seria instantânea e agonizante. O rei ordenou que os homens mais fortes do seu exército amarrassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem nas chamas. A fornalha, para se ter uma ideia, estava tão quente, que o calor da fornalha matou aqueles homens que se aproximaram para jogar os jovens lá dentro. Misericórdia! Mesmo com toda essa pressão, os 3 jovens preferiram ser lançados dentro da fornalha do que se prostrarem e adorar a imagem do rei, demonstrando assim uma coragem inabalável. A fé que eles tinham em Deus era maior do que o medo da morte. Sabe, a história desses 3 jovens nos mostram que a coragem é essencial para agradarmos a Deus e vencermos as batalhas da vida.
A coragem agrada a Deus e nos ajuda a vencer as batalhas, as adversidades, as lutas da vida. Por isso que Deus, ele deseja que nós cristãos sejamos pessoas corajosas. Sabe, meus queridos inscritos do canal, ser corajoso é ter a força interior para enfrentar os desafios da vida, mesmo quando o medo e as incertezas estão presentes. Ser corajoso é a capacidade de agir com determinação e bravura, mesmo diante de situações desconhecidas ou ameaçadoras. Ter coragem não é a ausência do medo. Naturalmente, os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tiveram medo, como todo ser humano, mas eles não se deixaram dominar pelo medo. Então, ter coragem não é a ausência do medo, mas é a capacidade de agir apesar do medo. Aquele que é corajoso demonstra resiliência, determinação e não se deixa abater diante das dificuldades. A coragem é uma virtude admirável, pois ela que nos impulsiona a crescer na vida, a superar limites e a conquistar os nossos sonhos. Por isso que Deus falou para Josué 3 vezes: ser forte e corajoso. Então, que a história de Sadraque, Mesaque e Abednego nos inspirem a sermos pessoas fortes e corajosas. Amém? Esta é a primeira lição. Seja corajoso como Sadraque, Mesaque e Abednego. Ei, escreva assim nos comentários: eu sou forte e corajoso. Repita comigo: eu sou forte e corajoso. E ao longo do dia, quando você lembrar, você repita para você mesmo, dizendo: eu sou forte e corajoso. Amém? Vamos para a segunda lição? A segunda lição é a seguinte: Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego fora da fornalha. Deus os livrou dentro da fornalha. No versículo 23 diz assim: estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Sabe, claro que Deus, através do seu imenso poder, poderia ter livrado esses 3 jovens corajosos. Deus poderia ter livrado eles fora da fornalha. Todavia, Deus os livrou, Deus preferiu, Deus escolheu ou resolveu livrá-los dentro da fornalha. Deus permitiu que eles passassem pela prova de fogo. Contudo, eles não estavam sozinhos. É isso que nós temos que entender. Deus enviou um anjo para protegê-los, para guardá-los e livrá-los do fogo. Ou seja, Deus não nos livra necessariamente das dificuldades, mas Ele está presente conosco nas dificuldades para nos sustentar, para nos proteger e cuidar de nós. As tribulações fazem parte da jornada da vida de todo ser humano, mas a presença de Deus é conosco, nos dando força e coragem para enfrentar todo e qualquer desafio. Glória a Deus, o Senhor Jesus disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Então a pessoa animada vence. Glória a Deus. Então, no livro de Isaías, no capítulo 43, versículo 2, olha que texto fenomenal. Está escrito assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos teus rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás
e nem a chama arderá em ti. Glória a Deus. Então, esta é a segunda lição. Deus não os livrou fora da fornalha, mas Deus os livrou dentro da fornalha. Amém? A terceira lição: quando Deus visita, o impossível acontece. No versículo 24, a Bíblia vai dizer assim: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Eita, glória a Deus! Ô meu irmão, minha irmã, diga glória a Deus, aleluia! Que milagre extraordinário! Através de um anjo, Deus visitou os 3 jovens dentro do fogo ardente da fornalha e o impossível aconteceu. O fogo não teve poder algum sobre eles. Isso é incrível, extraordinário. Eles saíram ilesos do fogo, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Ou seja, sabe o que isso significa? Quando Deus visita, o impossível acontece. Diante de uma situação onde a morte parecia certa, não tinha como eles escaparem da fornalha de fogo. Todavia, o poder de Deus se manifestou de forma magnífica e o 4º homem da fornalha, que é o próprio Senhor Jesus, os livrou do fogo. O rei Nabucodonosor, ao testemunhar a presença de um 4º homem na fornalha, ele viu o poder sobrenatural de Deus acontecendo diante dos seus olhos. Oh, meu irmão e minha irmã, é muito forte. Creia que assim como Deus visitou e livrou e salvou Sadraque, Mesaque e Abednego deles morrerem queimados na fornalha, Deus visitará a sua vida. Deus visitará a sua família e o impossível vai acontecer. Amém? Escreva nos comentários: Deus, visita a minha vida. Amém? A 4ª lição: passeando no meio do fogo. Olha o tema da 4ª lição: passeando no meio do fogo. Vamos ler novamente o versículo 25? No verso 25, o rei Nabucodonosor disse: eu vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então, olha como é forte, como o nosso Deus é maravilhoso, bondoso e misericordioso. Ele foi capaz de entrar no meio do fogo para proteger os 3 jovens. O texto diz claramente que havia 4 homens passeando dentro do fogo. Que lição valiosa podemos extrair deste texto?
eles estavam no meio do fogo da provação, contudo, porque Deus estava com eles, eles puderam passear. Sim, eles passeavam dentro do fogo. E o que significa isso, pastor Ivan? Passeando dentro do fogo, sabe? No meu entendimento, a expressão passeando dentro do fogo significa a importância de nós encontrarmos tempo para passear mesmo em meio às adversidades. Ou seja, não podemos esperar que as coisas melhorem para podermos passear e nos divertir. O relato do rei Nabucodonosor sobre os 4 homens que passeavam dentro do fogo nos ensina que mesmo diante das chamas da provação é possível desfrutar de momentos de lazer e descanso. Passear não se resume apenas à diversão, mas também representa um cuidado com a saúde física, mental e espiritual. Reservar um tempo para passear pode trazer alívio, renovação e fortalecimento. É uma oportunidade de desconectar-se do estresse cotidiano, não é verdade? Fortalece os laços familiares e recarrega as energias para lidar com as situações desafiadoras de forma mais equilibrada. Então, mesmo com pouco dinheiro, é possível encontrar alternativas acessíveis para desfrutar de momentos de descontração e relaxamento, sabe? A vida não é feita apenas de trabalho, correria, pagar contas, não. Há momentos na vida que precisamos passear, viajar e descansar. Então, passeie com a sua esposa, passeie com seus filhos, passeie com seus amigos, passeie com seus cachorros. Um simples passeio no parque, uma ida ao cinema ou uma reunião com amigos pode proporcionar alegria e bem-estar. Além disso, a prática de passear estimula a criatividade, melhora a qualidade de vida e contribui para um equilíbrio emocional. Então, lembra disso, hein? Passeando no meio do fogo, mesmo nas adversidades, arranje um tempo para que você possa passear. Glória a Deus. A 5ª lição que aprendemos com o livramento de Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo ardente é o valor da amizade. A história desses 3 jovens nos ensina também sobre a importância de termos amigos verdadeiros ao nosso lado. Sadraque, Mesaque e Abednego foram colocados à prova e mesmo diante da ameaça de serem lançados na fornalha, eles permaneceram unidos, apoiando um ao outro. A amizade entre Sadraque, Mesaque e Abednego foi fundamental nesse momento desafiador. A amizade verdadeira é um tesouro precioso que nos sustenta nos momentos mais difíceis, dando-nos coragem e esperança. Em Provérbios, capítulo 17, no versículo 17, o texto sagrado diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Então, um amigo verdadeiro está presente em nossa vida em todos os momentos, quer sejam momentos bons ou momentos ruins. Em tempos de angústia, um amigo se torna como um irmão, oferecendo suporte e conforto. É nos momentos difíceis que podemos reconhecer quem são os nossos verdadeiros amigos. Os amigos verdadeiros são como faróis que iluminam a nossa vida. Eles estão sempre ao nosso lado, nos fazendo crescer, nos ensinando e compartilhando experiências. Então, que Deus abençoe a vida
de todos os nossos amigos. Amém? Vamos então, para finalizar, a sexta lição da fornalha. A sexta lição é a seguinte: da fornalha de fogo à prosperidade. Olha aqui que interessante, da fornalha de fogo, onde eles estavam, à prosperidade. Amém? Então, no versículo 28, diz assim a Bíblia: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Aleluia! No texto lido, vemos que o rei Nabucodonosor, ao testemunhar o livramento dos 3 jovens corajosos da fornalha ardente, ele reconheceu a fidelidade e o poder de Deus. O rei também reconheceu a postura corajosa de Sadraque, Mesaque e Abednego em não se curvarem diante de outros deuses, mesmo diante da ameaça de morte. E por esta razão, a Bíblia diz que o rei os fez prosperar. Então quer dizer que eles saíram da fornalha de fogo à prosperidade. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego nos ensina que a fidelidade a Deus nos leva à prosperidade. Glória a Deus, meu irmão. Talvez você esteja passando por uma grande provação na sua vida financeira. Talvez você esteja passando na fornalha de fogo, mas Deus vai te conduzir à prosperidade. Assim como Deus fez com esses 3 jovens, Deus os fez prosperar. Certamente nos dias de hoje, Deus nos fará prosperar em nome do Senhor Jesus. Repita comigo assim, ó: depois desta luta, Deus me fará prosperar. Amém? Repita mais uma vez: Deus me fará prosperar, Deus me fará prosperar. Escreva nos comentários: Deus me fará prosperar. Amém? É desejo de Deus que os seus filhos prosperem. Olha o que está escrito no livro de Salmo 35, 27. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade dos seus servos. Aleluia! E no Salmo 118, 25 diz: ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, conceda-nos prosperidade. E para finalizar, em Provérbios 11, 25 diz: a alma generosa prosperará. Meus queridos irmãos e irmãs, assim como Deus fez Sadraque, Mesaque e Abednego prosperarem no passado, certamente Deus fará com que você prospere nos dias de hoje. Amém? Vamos orar? Prepara aí o seu copo com água, o meu já está aqui, ó, preparado, em nome de Jesus, e oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença em oração. Meu Deus, na mensagem de hoje, nós meditamos sobre a história incrível de Sadraque, Mesaque e Abednego, que em meio à fornalha de fogo foram livres por Teu grandioso poder. Senhor Jesus, nós temos pregado
que quando o Senhor visita, o impossível acontece. O Senhor visitou a Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha de fogo e o impossível aconteceu. Eles foram livres de maneira extraordinária. O fogo não causou dano a eles. Assim, meu Deus, como aqueles 3 jovens enfrentaram a fornalha, eu oro, meu Deus, para que o Senhor visite cada uma das pessoas que estão orando conosco neste momento. Meu Deus, eu oro pela saúde, eu oro em favor daqueles que se encontram hospitalizados, eu oro por aqueles que enfrentam problemas no casamento ou problemas familiares, eu clamo ao Senhor em favor daqueles que estão enfrentando uma situação que se assemelha a uma fornalha de fogo ardente, da provação. Oh, meu Deus e meu Pai, o Senhor Jesus é o 4º homem da fornalha que livrou os teus servos do meio do fogo, que nos dias de hoje, ó meu Deus, o Senhor venha nos livrar, meu Deus, de todo o mal, do fogo das dificuldades, aqueles que estão vivendo em meio às chamas da aflição, assim como o Senhor tirou Sadraque, Mesaque e Abednego do fogo, meu Deus, do meio do fogo e os conduziu à prosperidade. O Senhor também venha nos tirar do fogo ardente, das provações e nos conduzir à prosperidade, à vitória e à conquista. Oh, meu Deus, para finalizar a oração, eu peço que o Senhor abençoe todos os nossos amigos inscritos no canal, abençoe seus lares, seus trabalhos, seus sonhos e projetos, que a tua mão poderosa os proteja de todo mal, guiando-os em cada passo e abrindo portas. Meu Deus, que as bênçãos do Senhor estejam em nossa vida. Meu Deus, abençoa, santifica e consagra esta água, e quando dela bebermos, que venhamos receber o milagre em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Beba da água agora. Graças a Deus. Receba a paz, receba o poder de Deus e receba coragem. Amém? Você gostou dessa mensagem? Se você ainda não é inscrito no canal, então se inscreva, deixa o seu like, compartilha com seus familiares e amigos, envie para 7 pessoas. Amém? Sabe, meus amados, como nós lemos no livro de Provérbios 11:25, diz que a alma generosa prosperará. Deus, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é aquele que possui todas as riquezas do universo e Ele faz essa promessa. Deus é poderoso. Ao contribuirmos com este canal, estamos semeando em terreno fértil, confiando que Deus multiplicará as nossas sementes. A generosidade não é apenas um ato humano, mas é um princípio divino. Ao abrirmos nosso coração e a nossa mão para abençoar este ministério, estamos nos alinhando com a vontade de Deus, que deseja nos prosperar em todas as áreas da nossa vida, sabe? Cada contribuição, por menor que seja, faz uma grande diferença na propagação da palavra de Deus através deste canal. Ao sermos generosos, estamos participando ativamente da expansão do reino de Deus, sabendo que a nossa recompensa virá do Senhor. Amém? Se você deseja ajudar o nosso canal, nosso ministério, como oferta, seja de 5, ou 10, ou 20, ou 50, ou 100 ou mais, pode ter certeza. Eu vou orar por você e Deus vai fazer a sua vida prosperar, como Ele fez a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego prosperar. Amém? O número da chave Pix é 19999094550. E lembre-se, a fé vê o invisível, a fé crê no incrível e a fé recebe o impossível. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo.